Pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Peter, estamos de volta aí na luta, né? Nossa primeira aula hoje sobre teoria geral do processo, um vídeo mais curto, tinha feito uma aula anterior, estava um pouquinho extensa, né? Então vamos dar uma diminuidinha, botar uma pílula de teoria geral do processo aí para todo mundo, tá? Voltando ao começo então, né? Por que teoria geral do processo? Por que esse assunto? Por que escolhida esse como aula inaugural? Porque hoje, em tempos de pandemia, o acesso à justiça é uma das questões mais importantes do nosso dia a dia, né? Do nosso judiciário também, quer em razão das situações que o governo tem apresentado, como por exemplo as bolsas emergenciais, os auxílios, emergenciais, né? Que estão demandando algumas ações judiciais para ter acesso a esse auxílio emergencial, né, que às vezes era para ser mais rápido, mas às vezes está demandando uma ação judicial pela falta de cumprimento de requisitos, segundo a administração pública, ou por falta de outros elementos, né, de demonstração da necessidade e para poder ser concedido o benefício, né? Ou até também em razão de internação, eu estou falando do tema, né? O tema acesso à justiça, o tema teoria geral do processo. O tema também pode ter relação com acesso à internação, acesso a medicamento, hospital, médico e por aí vai, né? Afinal de contas, estamos vivendo uma situação de urgência, de crise, né? E esse tema tem tudo a ver com essa nossa dinâmica dos dias atuais, tá bom? Então vamos lá, qual que é a diferença, primeiro, inicial, entre direito e processo? O direito é aquilo do dia a dia que se você nasce, você já, né, com o tempo que passa, você já sabe que você tem direito. Você tem direito à comida, direito à saúde, direito à alimentação, né? Você tem direito a ver seus pais, direito a ver seus filhos, direito a ter a convivência com seus avós, direito a ter alimentação. Então o que acontece? O direito é aquilo que é inerente ao ser humano, né? O direito é um produto cultural, como bem ensina o professor Celso Fiorillo, né? Fica aí um abraço para o querido mestre. E que, na verdade, as pessoas, quando não conseguem ele, né, de uma forma amigável, de uma forma do dia a dia corriqueira, ela precisa, em algumas situações, provocar um estado juiz para adquirir, para ter acesso àquilo que ela teria, né, por direito. Mas, né, isso se dá como? Isso se dá por meio da provocação do estado juiz, e é isso que trata a teoria geral do processo, né? Dessa relação jurídica processual que existe entre a pessoa legitimada, a pessoa interessada e o Estado juiz. Então a gente vai estudar essa teoria geral do processo, o que é o processo em si, que seria o mecanismo pelo qual se concede a tutela jurisdicional, ou seja, o mecanismo pelo qual, né, se concede à parte interessada, eu que estou solicitando, ao Estado juiz. Então, aquele processo é o mecanismo que vai me trazer aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero, os livros vão dizer que é o bem da vida. O bem da vida almejado. Então, por exemplo, eu quero o conserto da minha máquina de lavar, né? Então eu comprei uma máquina de lavar, está no prazo de garantia, a máquina quebrou, não funciona, não está bacana. Eu vou lá na loja lá que me vendeu, eu falo, olha, dá para você arrumar? Ah, não quero, não vou arrumar, não estou afim, né? Procura seus direitos, não é assim não? E aí eu vou lá provocar o Estado juiz, sei lá, vou lá no juizado especial, falo, olha, vamos pensar, né? Até quem não é advogado, vou lá no Estado juiz, né? Se for no caso dos juizados especiais até, até 40 salários mínimos, né? E até 20 salários mínimos, até 40 salários mínimos para a Lei 9.099 e até 20 salários mínimos sem precisar de advogado. Eu vou lá e ajuizo uma demanda. Então, qual que é o bem da vida que eu estou almejando? Estou almejando o conserto da máquina de lavar. Quem vai me dizer se eu tenho ou não o direito àquele conserto? O juiz, que vai ouvir a parte contrária, respeitado aí o contraditório, a ampla defesa, e aí vai me conceder o bem da vida, ou não vai me conceder o bem da vida, na medida que eu tiver ou não tiver o direito que eu estou tanto pleiteando, né? E aí vamos seguir o barco. Deu para entender até aqui, não? Qualquer dúvida, deixa a observação embaixo aí, né? Ou então entre em contato com a gente aí, você já sabe, temos o nosso curso já está aberto, está em funcionamento, graças a Deus, né? Já temos alunos trabalhando aí, estudando, nosso, né, www.cursojuridicosorientados.com.br, tá? Tem um acesso lá, tem o telefone que é 11 996739101, pode mandar o WhatsApp, pode ligar, a gente atende, né? Das 8 da manhã até as 10h30 da noite, nós estamos todos os dias do ano, a gente tem que estar em funcionamento, tá joia?
O nosso serviço também de biblioteca também funciona 24 horas por dia, não, mas né, todos os dias do ano. E a gente tem esse acesso aí a vocês, como eu disse no vídeo de apresentação, né? Esse nosso acesso à educação para vocês, tá? O nosso trabalho aqui é em razão de você, tá? De você poder estudar, de você poder ter acesso e de você se desenvolver. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, felizes? Vamos dar o próximo passo, então. Teoria geral do processo, direito, fontes do direito. O direito, então, é o quê? O direito é aquilo que nos convém. O direito é uma ordem, né? Em contrário ao que seria uma desordem, uma desorganização. Então, o que é o direito? O direito é aquilo que a gente tem, aquilo que é organizado, aquilo que está previsto, né? Aquilo que é feito pelo costume, que é uma das fontes, ou pela lei, ou pelos princípios gerais, ou pela doutrina. Então, quando eu falo direito, direito é aquilo que vem do quê? Da pessoa, né? Da pessoa humana, né? Da pessoa física ou da pessoa jurídica. As pessoas têm direitos, né? Então, até onde vai meu direito? Quando eu convivo, A e B, né? Convivo duas pessoas, esse daqui tem direitos, né? Livres, até onde começa o direito desse daqui. Então, na verdade, vocês vão ver mais com o desenrolar do curso, vocês vão verificar que existe um princípio, que é o princípio da legalidade, né? Ele é aplicável de formas diferentes, tanto para a pessoa física, né? Para a pessoa física, o ente natural, como para a administração pública. Eu, pessoa física, eu, pessoa natural, posso fazer tudo o que eu quiser, né? Desde que a lei não proíba. Então, o meu alcance de ação, de atuação é livre, né? É grande, é extenso. Enquanto que o Estado, a administração pública, ele pode fazer o que a lei deixa de fazer. Então, ela é o quê? Delimitado. Então, a administração pública, o princípio da legalidade, ele pode fazer o que a lei deixa. Eu não. Eu, pessoa natural, posso fazer o que eu quiser, desde que a lei não proíba. Então, é amplo, um pouquinho mais amplo, meu campo de atuação, meu campo de liberdade de manifestação, né, de atuação no dia a dia na minha vida social. Tudo bem? Então, em relação às fontes, a gente dá uma introduçãozinha em relação a isso, né? Falando que entre as fontes você tem o costume, que são hábitos praticados, por exemplo, você tinha lá o cheque pré-datado ou pós-datado, como melhor dizem alguns, né? Então isso é um hábito, isso é um costume, né? Que virou lei, que é uma fonte do direito, né? Não é que virou lei, mas virou um hábito que virou fonte do direito, é um direito. Então, por exemplo, se eu dou um cheque hoje com pós-datado ou pré-datado, né? E a pessoa descumpre aquilo, cabe uma indenização. Isso é pacífico nos tribunais. Isso prova o quê? Isso prova que o costume é o quê? É também uma fonte do direito. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir. Outro ponto, né? Eu falei para vocês, os princípios gerais do direito. O que são princípios gerais do direito? Então, se eu falar lá, uma das primeiras fontes eu tenho a lei, o costume e os princípios gerais, né? Vamos falar dos princípios gerais. Os princípios gerais, a palavra princípio, ela tem um desenvolvimento técnico-científico para poder trazer um entendimento sobre ela, né? Então, vamos estudar. Se você pegar o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu livro sobre princípio da isonomia, se eu não me engano, ele explica que princípio é o elemento nuclear de um sistema. Então, o princípio seria o que há de mais importante em um sistema. Ao passo que, se você pegar a hermenêutica, que é um ramo da ciência que estuda, né, a desmistificação, o estudo do significado dos termos, do estudo de uma matéria, de uma disciplina, a hermenêutica vai dizer que os princípios são caminhos de interpretação, né? Então, a gente pode olhar, por exemplo, o livro do professor Pedro Lenza, em Direito Constitucional, ele traz uma evolução sobre esse tema que nós estamos tratando agora, né, que é o princípio. E também a gente estuda lá o professor Vigílio Afonso da Silva, que traduziu o livro, estudou, né, com Robert Alexis na Alemanha, e ele traz um desenvolvimento sobre o princípio, no sentido que hoje o princípio vai mais além um pouquinho, né? O princípio hoje seria uma regra. E como a gente bem analisa hoje no desenvolvimento da doutrina, da jurisprudência, se você folhear a nossa Constituição Federal, você vai perceber o quê? Os princípios estão no começo da Constituição e eles se aplicam a todos os outros elementos da Constituição, né? O que, vamos dizer assim, o que é tudo que está dentro da Constituição, que é formalmente constitucional. Então, o que vai acontecer? Como ele se aplica a tudo que vem depois no próprio decaminhar da Constituição,
ele é, na verdade, uma regra, né, de interpretação, não de interpretação, mas uma regra a ser aplicada ali em relação a todos esses ditames constitucionais. Tranquilo até aqui? Vamos seguir então, né? Então eu falei agora há pouco dos costumes como fonte do direito, estou falando agora dos princípios gerais do direito, né? São todo direito tem os seus princípios específicos e tem a lei. O que é a lei? A lei, ela determina aquilo que eu posso fazer ou deixar de fazer, né? Eu devo deixar de fazer. O que é a lei? Da onde que vem essa lei, né? A lei, ela vem da vontade popular, porque eu voto em alguém por meio do meu direito ao sufrágio universal, que é o direito de votar, de participar, né, da eleição. Eu voto em alguém, esse alguém que eu elegi diretamente, ele vai trabalhar onde? Lá no Congresso, por exemplo, em Brasília, representando a minha vontade, defendendo esse meu interesse lá em Brasília, quando discutir os outros projetos de lei que existem em todo o Brasil, né? Então a gente vai ter as duas casas, né? O Senado e a Câmara dos Deputados, uma representando o Senado, representando as unidades da Federação, e a Câmara dos Deputados representando a população brasileira, né? Por isso que essa grande disparidade de quantidade de parlamentares, né? Então eu tenho lá uma quantidade menor de senadores, né? 3 senadores para cada unidade da federação, e tem uma quantidade maior de parlamentares como deputados federais representando a população brasileira proporcionalmente, claro, na medida do possível ali na conta que é feita, né? Em relação à população brasileira em cada unidade da federação. Então, a lei vem disso, a lei vem daí. Eu estou explicando isso porque nem todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui fez curso de direito, né? Tem gente que não é do direito e está se adentrando aí, começando a estudar, se aprofundar um pouquinho nos estudos, né? Para fazer um concurso público, uma prova específica. Então, isso aqui também já serve como uma primeira aula para dar esse primeiro passo aí, né? Nessa nossa jornada aí. Tudo bem? Vamos seguir? Né? Então eu falei o quê? Falei dos costumes, falei agora dos princípios gerais do direito, da lei, né? E tem a doutrina também. O que são a doutrina? O que é a doutrina, né? A doutrina são pessoas, estudiosos, que escrevem sobre certos assuntos, né? Em razão da sua notória especialidade em relação àquilo que ela escreve, aquilo acaba influenciando como fonte do direito, né? E tenho também, por último, né? Hoje em dia muito importante, a jurisprudência, que é o entendimento dos nossos tribunais sobre certos assuntos, inclusive com força vinculante hoje, conforme dispõe lá a Constituição, né, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, que editam lá súmulas vinculantes com aplicação vinculante tanto no Poder Judiciário como na administração pública. Isso quer dizer o quê? A palavra jurisprudência, esses julgados, né, como o pessoal diz. Os julgados são julgamentos de casos concretos submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Quando eu tenho uma questão, eu promovo uma ação judicial, essa ação é analisada por um juiz. Esse juiz vai chamar a parte contrária, vai ouvir a parte contrária, tanto aquele que propôs, como contra aquele a proposta ação, vai produzir provas se necessário e vai proferir uma decisão. Aquela decisão, como ela analisa um complexo de elementos comprobatórios, de direitos e fatos, né, ela vai servir à demonstração de outros direitos e outras ações. Então, por exemplo, se julgou o casamento de A com B e divorciou em razão de elementos X e Y, esses elementos X e Y podem servir a embasar um outro divórcio de C com D sobre os mesmos elementos X e Y que ocorreram no processo anterior. Não sei se estou me fazendo entender, né? O que vai acontecer? Nesse decorrer dos julgamentos ocorre uma evolução do próprio direito. Tanto que a cada dia que passa, né, aquele ditado do professor Fiorino é cada vez mais verdade, né? O direito é um produto popular. Por quê? O direito acompanha os anseios, as necessidades, né, do nosso dia a dia, as necessidades da população. Tranquilo não? Vamos seguir? Porque eu coloquei aqui Estado, Povo, Território e Soberania, né? Quando a gente estuda o direito, as suas fontes, necessariamente tem que estudar o que é Estado, Estado, país, né? Então o nosso Brasil, ele é formado por quê? Por quem? Primeiro, falei por quem, né? Por quê? Pelo povo. São as pessoas que vão formar o nosso Estado Brasil. Então, ela é formada pelo povo, pelo território e pela soberania. Então, o território é a região nossa aqui geográfica do Estado brasileiro, né? Na América do Sul.
E a nossa soberania é a ordem que nos convém, a nossa ordem pública que é prevista nas nossas leis, nossa Constituição, nas nossas leis que seguem aí regulamentando todas as atividades brasileiras, tanto dentro como fora do país, né? Isso é a nossa, o quê? Soberania, tá certo? E para falar sobre poderes, né? O exercício da soberania se dá por meio dos poderes, os poderes que são divididos em três. Então eu vou ter o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo, como o próprio nome diz, né, faz a lei. O executivo também, como o próprio nome já encaminha, ele executa, ele aplica as leis. Lembra que eu falei agora há pouco? A legalidade para a administração pública significa que a administração pode fazer o que a lei determina, diferente da legalidade para o ente privado, que eu posso fazer o que eu quiser desde que a lei não proíba. Repetindo, a administração pública pode fazer o que a lei determina, então ele executa a lei, princípio da legalidade, poder executivo. Poder judiciário. Poder judiciário, né, ele tem a incumbência constitucional de solucionar os conflitos de interesse quando assim ocorram e é provocado. Que significa que o Poder Judiciário não pode de ofício proferir a decisão, ele precisa ser provocado, e em sendo provocado ele profere a decisão que vai, né, adequar, solucionar, vai trazer uma equidade àquele caso concreto que a ele é provocado e a ele é submetido. Tudo bem? Vamos dar sequência? Né? Quando a gente estuda aqui a teoria geral do processo, a gente vai verificar que existem diversos elementos, diversos princípios que precisam ser observados, né? Então vamos lá, vamos começar a estudar um pouquinho o que é jurisdição, os princípios da jurisdição, né? E depois passaremos ao que é ação e os elementos, as condições e o conceito de ação, né? Primeiro, a jurisdição, quando a gente fala lá do Estado juiz, a jurisdição seria o quê? Seria o poder que o Estado chama para ele de solucionar os conflitos. Quando o Estado chama para ele o poder de solucionar os conflitos, ele faz isso de forma definitiva e de forma que as partes são obrigadas a aceitar aquela decisão e a cumpri-las, né? Então vamos analisar o caso concreto, por exemplo. Eu entro com uma ação para pedir, por exemplo, né? Desculpa pegar um documento aqui, pegar um papel aqui. Eu entro com uma ação, por exemplo, para pedir a guarda de um filho. Eu entro com uma ação, por exemplo, para pedir a minha aposentadoria. Eu entro com uma ação, por exemplo, para pedir a internação no hospital, né? Eu entro com ação, por exemplo, para solucionar o conflito que eu tenho com meu vizinho em razão de um vazamento que tem da casa dele, né? Nesse contexto, você percebe o quê? O primeiro ponto é o quê? Eu estou provocando o juiz, né? Então eu estou provocando o Estado juiz. Então, quando você vai ter lá, eu estava falando assim, direito de ação, falei o princípio da legalidade, então eu estou provocando quem? Estou provocando esse Estado juiz. Quando eu provoco esse Estado juiz, aqui eu já vou ter que observar o primeiro princípio, o princípio do juiz natural, que é um juiz, o juiz o quê? O juiz previamente estabelecido, um juiz imparcial, um juiz equidistante, né? Então, quando eu falo nesse juiz equidistante, esse juiz imparcial, e eu preciso provocar esse Estado juiz, nisso eu tenho o quê? Aí eu tenho justiça, né? Por quê? Porque eu vou ter imparcialidade. Então eu vou ter um juiz que não tem interesse, que não é amigo e inimigo das partes e não tem ações processuais, por exemplo, suas, tramitando no Poder Judiciário que tenham relação com aquela que eu estou propondo, né? E ao falar em promotor natural, isso significa o quê? Que ao jurisdicionado, às pessoas, ao cidadão, é dado o direito de ser julgado, juiz natural, e processado, né, promotor natural, pelo órgão competente, pelo órgão que tem incumbência constitucional, pelo agente, pelo órgão público que esteja previamente estabelecido e que tenha sido, né, no caso concreto aqui, aprovado no concurso para juiz de direito, para promotor de justiça, né? Ele já esteja lotado naquela comarca, naquela subseção, naquela seção judiciária, então ele tem que estar lotado já naquele cargo. Então, por exemplo, a regra, né? Aquele juízo não pode ocorrer, não pode ser como foi, por exemplo, o Tribunal de Exceção, né, de Nuremberg, né, onde julgaram
os criminosos de guerra na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, aquele tribunal ele foi constituído após a ocorrência do quê? Após a ocorrência do fato criminoso que foi a morte de tantos milhões de pessoas nos campos de concentração, né? Então isso aqui no Brasil não pode, graças a Deus. Você percebe a evolução histórica e a necessidade, né, de se documentar. Por isso que a gente tem uma Constituição e por isso que isso é previsto na nossa Constituição da República, né, como uma forma de proteção, como direito e garantia fundamental da pessoa humana, né? E aí a gente vamos seguindo, vamos lá? Ó, aí coloquei juiz e princípio juiz e promotor natural. Falei um pouquinho do princípio da imparcialidade, né? Se você pegar o professor Antônio Carlos Marcato, né, ele tem um livro excepcional sobre o assunto, explicando sobre o princípio da imparcialidade. E é bem interessante isso, né, porque existe até uma discussão se o juiz poderia usar no julgamento dos casos que lhe são submetidos à apreciação a sua experiência pessoal, né? O que é difícil até não ser usado, né? Vamos pensar um exemplo. Um juiz está indo trabalhar, né? Na hora que ele para o carro no semáforo, passa uma moto e leva o espelho, o retrovisor do veículo daquele magistrado. Aquele magistrado chega no local de trabalho, vai sentar para trabalhar, primeiro processo do dia, acidente com motocicleta. Como que esse julgador analisa um caso com equidistância? Como que ele analisa o caso com imparcialidade? Poderia usar a sua experiência pessoal para julgar aquele caso concreto, né? Vão existir entendimentos para os dois lados, né? Um diz que sim, poderia, porque não tem como, né, a pessoa não usar aquilo que ela vivenciou como experiência. Mas vamos pensar assim, naquele caso que ele estava indo trabalhar, né? Quando o rapaz passou e levou o retrovisor, o rapaz não parou para socorrer, para ver se precisava de alguma coisa, se aconteceu, se assustou, se bateu o carro depois que levou o retrovisor, né? O carro estava em movimento, bateu rápido, o carro deu uma jogada para o lado, para a pessoa que, né, para não pegar no motoqueiro. O motoqueiro não parou, pegou e foi embora, seguiu viagem, né? E no caso que está ali, né, sendo apreciado na mesa do juiz, é um caso diferente, onde na verdade ali é o motoqueiro que é vítima. Como que seria o certo analisar, né? Então aí a doutrina da jurisprudência tem se encaminhado para os dois, tem entendimento para os dois lados, né? E tendo prevalecido que na verdade não existe como o juiz não usar da sua experiência pessoal. Ele vai usar, né? Claro, mas vai analisar os casos concretos. Naquele caso da mesa dele, que ele está analisando, ele não vai sopesar na medida daquilo que ele vivenciou, né? Porque são casos diferentes, a cada caso um caso, né? Como bem diz o ditado, né? E cada caso é um caso, você tem que analisar os elementos de prova constante dos autos, constante do processo, né? Então não é porque teve um acidente com aquele magistrado que ele vai julgar daquela forma. E aí vamos seguindo, né? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. O juiz não pode se eximir de apreciar lesão ou ameaça a direito, né? A lesão é quando o bem jurídico já é ofendido e a ameaça quando existe a possibilidade, o perigo de ofensa àquele bem. Nessa situação, né, de perigo de ofensa, já existe a necessidade, a possibilidade de ir ao judiciário. E o juiz não pode se eximir, tudo bem? E o princípio da igualdade, né? A igualdade está no artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil o direito à vida, à liberdade, à igualdade, e aí vai, né? Propriedade, pá. O que acontece, pessoal? A igualdade no processo, ela se transmuda com a palavra isonomia. Isonomia processual significa o quê? Igualdade de oportunidade de manifestação e produção de provas para todos os envolvidos no processo. Então, assim sendo, é necessário observar o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, né? Vamos seguindo, olha lá. Então, devido ao processo legal, né, já é um princípio mais abrangente, que envolve, né, quase tudo aquilo que nós estávamos falando até agora. Então, devido ao processo legal significa o quê? Ninguém será privado dos seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal. Isso significa que eu não posso fazer justiça com as próprias mãos, né? A lei não me deixa fazer justiça com as próprias mãos, salvo quando previsto em lei exceções específicas, como, por exemplo, né, o desforço imediato na proteção da posse, como na legítima defesa, no caso no âmbito criminal, né? São exceções, não são a regra, né? Então, existem as previsões das exceções, né, que devem ser cumpridas de forma proporcional, de forma comedida, como bem diz a própria lei, né? E na medida da importância do bem jurídico protegido. Tudo bem?
Vamos seguir? Duplo grau de jurisdição, né? O duplo grau seria o direito que as partes têm, quando a parte pede, quando a parte é sucumbente, de se socorrer à segunda instância, né? De se socorrer à reapreciação daquilo que foi submetido a um juiz. Então, nesse contexto, o juiz de primeiro grau proferiu uma decisão, esse juiz é monocrático. Quando eu uso do duplo grau de jurisdição, né, eu vou ter um juízo colegiado. Existem ações que são de iniciativa nos próprios tribunais, de competência originária. Nesse caso, também pode existir os recursos, né, lá previstos para o STJ ou para o STF, né, e nesse caso, indo para o STJ ou STF, seria o duplo grau. Alguns dizem que o duplo grau ele é implícito. Outros autores dizem que ele é explícito, porque categoricamente se prevê na Constituição a existência de tribunais. Como assim se prevê a existência de tribunais, né, é, na verdade, previsto o duplo grau. Tudo bem, senhores? Qualquer dúvida, deixe nos comentários ali, tá? O princípio da publicidade, né? É bem interessante esse princípio, né? Cada um tem as suas experiências profissionais, né? O princípio da publicidade tem a ver com o direito das pessoas verem, enxergarem, né, terem acesso àquilo que ocorre dentro do tribunal. Porque, na verdade, né, pessoal, a justiça é do povo, né? O povo tem acesso à justiça, o povo tem o direito de saber como é julgado o seu próximo. Isso até tem a ver com o significado da palavra justiça, né? Porque o significado da palavra justiça não é uma coisa muito simples de se obter, né? Então, justiça seria eu ter o meu direito resguardado do mesmo jeito que o fulano teve, e assim por diante sucessivamente, né? Então, isso seria justiça. E isso se dá muito em razão do princípio da publicidade, porque ao saber que existe tal direito, eu posso reivindicar essa situação também para a minha pessoa, para a minha família, para o meu bem da vida que eu estou almejando, né? Então, a publicidade seria esse acesso. Existem exceções ao princípio da publicidade? Existem. Existem situações onde a proteção da própria dignidade, direito da imagem, direito da pessoa, né, ela é resguardada. Então, aí não se possibilita a publicidade. Exemplo, nas ações de família, né? Então, nas ações de família, dada o direito à intimidade, à honra da pessoa, né? Então, a lei não permite que tenha acesso ao público, né? Ou também, um outro exemplo, nos crimes sexuais, né? Também não se dá acesso ao público. Por quê? A ofensa já foi tamanha que a sua divulgação seria pior, talvez até mais do que a própria ofensa do bem jurídico, como alguns autores aí o explicam, né? Vamos seguir? Assistência jurídica integral, publicidade jurídica integral, né? Assistência jurídica integral seria a gratuidade da justiça. Aqui a gente vai dividir a matéria, tá? A gente vai dividir o assunto. Por quê? Existe a gratuidade do advogado e existe a gratuidade da justiça. São coisas distintas, né? Então, por exemplo, eu posso ter um advogado particular, posso ter um advogado que está me trabalhando de favor, né? Fazendo de graça, pela amizade, mas perante a justiça é um outro regramento. Então se houver a necessidade de acesso à justiça gratuita, eu não vou pagar, por exemplo, as custas, né? Eu não vou pagar as custas de intimação, citação, as custas processuais, o valor das perícias, né? Então, se eu tiver o que? A gratuidade integral nas custas processuais, né? Então, aí vai me dar esse benefício. Enquanto que o advogado gratuito, ele pode ser tanto pela defensoria pública, né? Como também o advogado, em algumas situações, pode trabalhar pro bono, quer dizer, pode fazer a ação de graça, né? Existem convênios com a Defensoria Pública e existem convênios com os próprios tribunais. Por exemplo, eu faço parte lá dos advogados que trabalham no TRF como advogado voluntário, né? De fato, eu faço esse tipo de trabalho. Eu adoro fazer isso, eu faço isso faz muito tempo. Acho que desde 2002, eu trabalhei na assistência desde 2002, depois trabalhei no núcleo de prática de uma universidade e agora faço esse trabalho lá no TRF. Eu adoro esse tipo de trabalho, já deve ter percebido, né? Pela quantidade de tempo que eu faço isso, e me traz uma satisfação muito grande, uma realização muito, muito grande, né? E isso faz com que eu proporcione o acesso ao mecanismo de atuação perante o Poder Judiciário, que essa pessoa não teria, né? Se não tivesse esse trabalho voluntário, esse trabalho gratuito prestando. Isso é o advogado gratuito, diferente da justiça, né? Aqui da assistência jurídica integral, aqui integral vai envolver
diferentemente a justiça gratuita. E o princípio agora da celeridade processual. Em meados de 2008, 2009, quando eu estava fazendo mestrado, eu realizei uma pesquisa em relação a esse princípio e verifiquei que na Itália tem um estudo realizado, né, feito um levantamento de que o certo seria que cada juiz de direito tivesse entre mais ou menos entre 30 e 60 processos à sua apreciação, né? É uma média ali, né, de processos com o juiz de direito. Ao passo que você verifica a realidade do Brasil hoje, né, você tem varas aí com 8.000 processos, tem varas aí da Fazenda, do juizado da Fazenda com mais de 60.000 processos, né? Agora você imagina dormir com tudo isso na cabeça, né? 60.000 processos para você julgar, conclusos em andamento, né? E aquela movimentação toda e com um magistrado só. Então, bem-vindo ao Brasil, né? Então não é a Itália, é o Brasil, né? Então a gente tem algumas características nossas aqui tupiniquins, né? É o nosso jeito de ser. Então, o que acontece, né? Aí o pessoal ainda fala mal do judiciário. Ah, não, porque demora, porque tinha que julgar logo, porque ganha bem, porque não sei o quê, né? Senta na cadeira lá e vai lá julgar metade do que estão fazendo lá. O pessoal trabalha dia e noite, tem juiz que tira férias para dar sentença. Desculpa, falei, né? Fiquei sabendo e falei. Bom, vamos seguir. Princípio da motivação das decisões judiciais e administrativas. Eu coloquei aqui o princípio da celeridade, né? Você olha aqui, uma coisa está ligada com a outra, ó. Devido ao processo, né? Ninguém será privado dos seus bens e direitos, né? Duplo grau, jurisdição, né? Primeira e segunda instância, publicidade, né? Acesso àquela informação que está sendo julgada, assistência, acesso à justiça no slide anterior, celeridade processual, o processo tem que ser rápido, motivação da decisão, a parte precisa saber por que ela ganhou ou por que ela perdeu. Né? Então isso é o que? Isso é o princípio da motivação. A motivação, artigo 93, 9º da Constituição, ela vai especificar, né, os motivos pelos quais foram os elementos constantes dos autos que demonstram que a pessoa tem direito ou não. Né? Nesse contexto, o que você percebe? Quando você folheia ali, né, um processo judicial e chega na parte da sentença, você vai verificar que a sentença tem 3 elementos. Nesses 3 elementos, você vai ter um relatório, uma fundamentação e um dispositivo. No relatório, ele vai dizer o que houve de importante no processo, o que foi apresentado, produzido como prova. Né? Isso é o relatório. Na motivação, que é o princípio da motivação, ele vai dizer por que aqueles elementos que ocorreram no processo foram importantes ou não a embasar o que o juiz entendeu por certo, o juiz entendeu por certo, decidir, né, demonstrar naquele caso concreto, julgar definitivamente aquele caso concreto. Tranquilo? E aí a gente segue para alguns princípios que vão sempre complementando e são super importantes e interessantes. Né? Contraditório e ampla defesa. Quando o Estado, aquele Estado juiz que é provocado para se manifestar no caso concreto, esse Estado juiz só pode se manifestar quando provocado. Uma vez provocado, ele apresenta, né, a sua decisão no jeito que eu falei agora há pouco. Quando ele chama a parte contrária para se manifestar, por exemplo, José processa Maria. Sempre falo, é José e Maria, está na Bíblia, ninguém fica chateado, né? José processa Maria. José que é a guarda dos filhos, né? Então José processa Maria. Nesse contexto, o que vai acontecer? O José, quando ele tem acesso à justiça, ele vai apresentar os seus elementos. A Maria é chamada. Quando ela é chamada, vigora o quê? Vigora o princípio do contraditório. É o quê? Contraditório seria ter ciência para poder reagir, né? Então, ciência e reação, né? Na mesma proporção. Isso quer dizer o quê? Ciência, ter conhecimento para poder reagir na mesma proporção, e quando está reagindo, vigora o princípio da ampla defesa, né? Bastante observado aí nos processos criminais, né? Nos processos lá do tribunal do júri, quando realiza um tribunal do júri, se não tiver observado a ampla defesa, é perigoso até parar o júri, né? Interromper o júri e ter que reformular todinho ele, refazer o júri. Por quê? Porque não foi observada a ampla defesa. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir? Então vamos lá. Falei devido ao processo, ampla defesa. Aí jurisdição. Então a jurisdição é esse Estado juiz, né? Agora tem a participação dos cachorros aqui, dos pets, não é isso não?
os nossos pets participando da nossa aula. Vamos lá, senhores. Então, o juiz é o quê? É o poder, Estado juiz, né? A jurisdição seria o exercício desse poder pelo Estado, pelo Poder Judiciário, e ele vai solucionar os casos concretos. E nesse estudo você vai verificar o quê? Que existem características específicas e princípios específicos da jurisdição. E eu vou expor rapidamente o que é cada um deles, como uma forma de revisão, para quem já aprendeu, e de uma forma aí a ficar claro até quem está tendo a primeira aula hoje, tá bom? Então vamos lá, característica, substitutividade. A jurisdição, ela substitui a vontade das partes. Porque ela substitui, por exemplo, a vontade de José ou de Maria quando perde a ação. Ele substitui a vontade e impõe a decisão, né, de uma forma definitiva, que deve ser observada pelas partes. A jurisdição, ela é o quê? A jurisdição também ela é inerte. Quando eu falo que a jurisdição é inerte, quer dizer que ela não pode se manifestar de ofício. Ela precisa ser provocada para poder se manifestar. E uma vez provocada, vigora o princípio do quê? Do impulso oficial. O que significa o impulso oficial? Significa que o juiz vai dar andamento nessa ação até a sua solução final, tá? Lide é o quê? É um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, né? Então a lide sendo um conflito de interesses, um conflito de vontades. Eu quero A, o outro não quer me dar o A. Então é um conflito de interesses. Qualificar uma pretensão resistida. São as pretensões, são aquilo que não é aceito pela parte contrária. E quando eu falo dos princípios da jurisdição, já expliquei o que é a palavra princípio, nos princípios da jurisdição a gente começa com o princípio da investidura. Lembra que eu falei agora há pouco do juiz natural? Só pode solucionar o conflito de interesse aquele juiz previamente estabelecido, previamente lotado, previamente empossado, aprovado no concurso. E ele é o quê? Ele é o meu juiz natural que vai poder julgar meu caso concreto. Princípio da territorialidade da jurisdição. Significa que o juiz só pode julgar no seu território previamente estipulado. Então vai existir uma delimitação territorial. O quanto que eu posso julgar, né? O quanto eu posso ir. Esse exercício da jurisdição pelo Estado juiz não é delegável. Por isso o princípio da indelegabilidade. Ele não pode passar para o primo dele julgar. Só ele que foi aprovado, só ele que foi empossado, só ele que foi nomeado naquela circunscrição jurisdicional pode solucionar os conflitos, né? Indelegável. Inevitabilidade. A decisão do magistrado não é passível de vou querer cumprir ou não. Ela é obrigatoriamente deve ser cumprida. E o princípio da inafastabilidade. Vou fechar aqui, pessoal, o princípio então que faltou da inafastabilidade, né? Fechando esse slide, significa que o juiz não pode se eximir de apreciar lesão ou ameaça a direito. Lesão quando o bem é ofendido e ameaça quando existe perigo de ameaça ao bem jurídico, né? Então, só de ocorrer o perigo de lesão, o juiz já é obrigado a apreciar, não pode se eximir. Existe perigo de lesão, por exemplo, perigo de morte, né? Eu faço uma pretensão ao Estado juiz que me dê acesso a uma internação. Perigo de lesão, a lesão não ocorreu, mas o simples perigo de vir a morrer, perigo de vir a agravar minha situação, meu quadro clínico, minha condição naquela situação, já posso dar direito ao acesso à justiça, né? Entenderam, pessoal? Vamos seguir então? Então vamos lá, né? Agora a gente vai estudar o que é ação, né? Começar pelo conceito de ação. Ação é um direito. Então, a ação é um direito público, né? Um direito público, subjetivo. Direito público que é o direito de todos. Subjetivo, que é o direito da pessoa física, pessoa natural, pessoa jurídica, a pessoa tem direito. É um direito público de todos, subjetivo, né? De natureza constitucional, né? Porque é previsto na Constituição. E é um direito abstrato também, porque não é certeza que eu entrar com a ação que eu vou ganhar minha pretensão, né? Eu não sei se eu vou ganhar a ação, não tenho certeza, né? Então eu vou... É uma relação jurídica processual, então não é certeza que eu vou ganhar. E partindo da ideia do que é ação, que é o direito, eu passo a estudar o que são os elementos da ação. Por que é importante saber os elementos da ação? Para distinguir uma ação da outra, não pode ser igual, né? Então, como é que eu vou distinguir? Pelas partes, pedido e causa de pedir. Parte, José e Maria, causa de pedir e pedido. Causa de pedir, sou o pai ou sou a mãe.
né? Pedido, quero a guarda do filhinho, né? De Maria e José. Então, parte, pedido e causa de pedir. Parte, José e Maria, causa de pedir, sou pai ou sou mãe, né? Da criança, e pedido, quero a guarda. Deu para entender, né, pessoal? Aí, se tiver duas ações iguais, não pode, tá? Nem se tiver duas ações ajuizadas, ou e nem se tiver duas ações já julgadas, que é coisa julgada, né? Então a gente vai estudar daqui a pouquinho, né? Litispendência e coisa julgada é o próximo ponto aqui, tá? Classificação das ações. Eu vou distinguir as ações entre suas espécies. Então eu tenho ação de conhecimento, que é ação para reconhecer o direito, né? Eu tenho ação de execução, que é para executar aquele direito já reconhecido. O direito pode ser reconhecido num título que não é no processo, um título extrajudicial. Exemplo, um cheque, uma duplicata, uma debenture, né? Uma nota promissória. Isso é um título extrajudicial. Se eu tiver um título, um documento de fora do judiciário, extrajudicial, eu posso já entrar com ação de execução, né? Agora, se eu não tenho esse documento, preciso convalidar esse meu direito, reconhecer esse meu direito, eu entro com uma ação de conhecimento. Ação de natureza, né, cautelar. Uma ação de natureza cautelar, ela visa proteger o bem jurídico pleiteado. Então, por exemplo, José entra com ação contra Maria e pede a guarda do filho. Ele pode pedir uma cautelar, né, para que lhe seja concedida, né, a guarda da criança provisória? Pode, né? Então isso é uma cautelar, acautelamento, uma proteção. Toda vez que houver perigo in mora, perigo da demora, né? E o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, beleza? Ação mandamental. Ação mandamental é uma ordem, né? Obrigação de fazer, não fazer. Um colega lá ajuizou uma ação, pedindo para que seja cessado o barulho após tal horário da noite, porque as pessoas precisam dormir. O direito de vizinhança, né? Previsto no Código Civil, na Constituição Federal, o dia de dignidade, de propriedade, o uso da propriedade de forma razoável, né? Então isso, o dia de boa convivência, isso garantiu lá o direito de ação dele. Ele entrou com uma ação mandamental, mandando fechar o estabelecimento, que era uma boate, uma balada, né? Depois de tal horário. Certinho? Certo, né? Ação de conhecimento, ação de execução, ação mandamental. São algumas espécies de ação, né? Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, né? Qualquer dúvida ou complemento, alguma coisa que vocês tenham, algum esclarecimento, pode deixar nos comentários embaixo, pode entrar em contato no nosso site, tá? Estudosjuridicosorientados.com.br, né? E nós estamos à disposição para atendê-los aí, tudo bem? Um beijo no coração, obrigado até aqui e até logo. Tchau, tchau.